E aí galera, como é que vocês estão? A paz esteja com todos. E eu quero começar com vocês agora o livro de Jeremias. Rapaz, o livro de Jeremias é muito tenso, o livro de Jeremias. Vamos falar um pouquinho de Jeremias. Jeremias era um profeta, levantado por Deus. Ele era conhecido como o profeta chorão por muitos autores, porque o tempo todo, enquanto ele dava a mensagem de Deus, ele chorava pelo povo, ele chorava, ele se angustiava, ele se entristecia com o que Deus revelava, o que ia acontecer com o povo. Ele presenciou a invasão da Babilônia, a forma como as pessoas morreram, a destruição do templo, a destruição dos muros, a queimar a cidade. Então nós vamos ver aqui que Jeremias é contemporâneo a tudo isso. Ele veio antes, o ministério dele foi um ministério bem longo, foi um ministério de aproximadamente mais de 40 anos. Começou lá em 625 e foi até 586, depois da queda de Israel, 586, foi um ministério bastante longo. Ele quando foi chamado, ele tinha 24 anos de idade aproximadamente, segundo os historiadores, e o fato é que as pessoas rejeitavam as mensagens de Jeremias. Os líderes de Judá eles tinham ódio, e a maioria dos pronunciamentos que Jeremias fazia, as pessoas não davam ouvidos. Jeoaquim menosprezou Jeremias, não quis nem saber dele, e tentou impedir ele até de falar, de dizer o que ele tinha para falar. E Zedequias chegou até a buscar o conselho, mas aí os líderes, ele tinha medo dos líderes de Jerusalém, e acabou não ouvindo o conselho de Jeremias e ouvindo o conselho dos líderes, que também queriam calar Jeremias, mas é óbvio, ninguém cala a palavra de Deus, e Jeremias ele era tão coerente com aquilo que ele falava, com aquilo que a forma como ele vivia era tão coerente com a palavra, que Deus mandou o recado para que os judeus de Judá eles se rendessem, os israelitas de Judá se rendessem para Nabucodonosor. E Nabucodonosor sabia disso, e por isso ele mandou com que o chefe da guarda demonstrasse bondade para Jeremias, porque viu que ele era simpatizante, não simpatizante, mas pela vontade de Deus ele concordava que o povo deveria se render a Nabucodonosor, que era o tratamento do exílio que nós já falamos lá no livro de Isaías. Então, ao longo da vida, o Jeremias ele foi rejeitado, ele foi preso, ele foi maltratado, mas o ministério dele não foi negativo, jamais. O ministério dele foi muito produtivo. Diz a tradição que quando o pessoal fugiu, depois que Judá foi destruída, que foi exilado, assumiu um governo provisório, eles se rebelaram, fugiram para o Egito, Jeremias foi obrigado a ir junto, e dizem a tradição que ele foi apedrejado até a morte pelos exilados lá em Táfnis, no Egito. Beleza? Então esse aqui é alguns comentários a respeito do nosso profeta Jeremias, nós vamos meditar sobre a palavra dele. Agora vou dizer uma coisa para vocês, Deus, em Jeremias, Deus bate pesado. Então se prepara, porque o cancão vai piar, porque Deus vai bater pesado. Vamos lá, começando pelo capítulo 1, lembrando que isso aqui é uma devocional, eu não quero esgotar as verdades do texto, eu quero comentar algumas coisas que me chamaram a atenção e contribuir para que a sua devocional seja ainda mais interessante, beleza? Bom, começando no capítulo 1, do 4 ao 5, você percebe que a mensagem do Senhor por Jeremias revela algumas coisas importantes que nós devemos sempre prestar atenção. A primeira coisa é que Deus conhece tudo e a todos. Isso você não pode se esquecer jamais. Deus é onisciente, Ele conhece tudo e a todos. Pronto. Deus ele pode escolher quem Ele quiser. Ele usou Ciro, Ele usou Dario, que eram reis ímpios. Ele chamou Ciro de meu ungido. Foi a única vez na Bíblia que está relatado que Deus chamou um ímpio, um rei ímpio, pagão, como seu ungido, uma expressão usada somente para o Messias. E Deus está usando Jeremias, que com 24 anos era considerado um menino para os sacerdotes da época, para as autoridades da época. 3. E Deus está disposto a conceder a sua autoridade a quem Ele quiser, desde que faça a sua vontade, desde que realize uma tarefa específica para a qual Deus designou, que é no caso de Jeremias aqui, como ele fez com Isaías também, tá bom? Então são algumas verdades que nós podemos destacar do 1 ao 4. Do 7 ao 8, Deus insistiu com Jeremias, porque Jeremias começou a querer inventar desculpa. Então Deus chega para Jeremias e fala assim: Jeremias, o negócio é o seguinte, não fica olhando para dentro de si.
Eu quero que você olhe além de si mesmo. Eu quero que você veja a importância da tarefa que eu estou dando para você. Então isso aqui é um exemplo para mim e para você. Muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e aí nós achamos que somos incapazes ou incompetentes ou que nós não prestamos para fazer alguma coisa que Deus está mandando que nós venhamos a fazer. Então você tem que olhar além de você mesmo. Olhar para aquilo que Deus é capaz de fazer através da sua vida pelo poder do Espírito Santo, que é o que acontece aqui com Jeremias. Bom, eu vejo aqui no capítulo, ainda no capítulo 9, no finalzinho, quando ele fala assim, ó, coloquei as minhas palavras em sua boca, eu vejo Deus colocando autoridade sobre a vida de Jeremias. Isso é muito importante, porque o próprio Senhor Jesus disse que nos momentos de aflição e de angústia nós iremos abrir a nossa boca, desde que você faça o devocional, que você leia a Bíblia, que você esteja em plena comunhão com o Senhor, você vai abrir sua boca e o Senhor vai falar através de você, ou seja, Ele vai te dar autoridade para que você fale o Evangelho. Já no verso 12, é interessante você observar como Deus vigia a sua palavra. Lá ele diz, você viu bem. Isso significa estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Ele está vigiando a palavra dele, então nós não podemos jamais nos esquecer. Às vezes a gente pode soltar alguma coisa que não deve soltar, toma cuidado. Toma cuidado porque com a palavra de Deus não se brinca. Ela não é objeto de zombaria, ela não pode ser objeto de escárnio, muito menos de brincadeira. Quando você lê a palavra, vai mencionar um versículo, alguma coisa, você tem que se lembrar que Deus está velando pela sua palavra. E toda palavra que Ele lança, como Ele disse lá em Isaías, essa palavra atingirá o propósito para o qual Ele a lançou. Então de Deus não se zomba, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Bom, no capítulo 2, do verso 1 ao 13, nós começamos aqui uma acusação do Senhor. E aqui você vai ver uma coisa que é muito comum no livro de Jeremias, quando Deus usa a imagem do casamento e a infidelidade, a imagem do casamento, da infidelidade e do divórcio. Durante todo o livro de Jeremias nós vamos ouvir isso aí. E Deus, lógico, ele usa a imagem do casamento, da infidelidade e do divórcio para demonstrar a apostasia de Judá. Como Judá estava com o pé atolado na lama. E Deus trata Judá como se fosse uma prostituta, como se fosse uma mulher casada que se prostituiu com amantes e traindo o seu marido. Deus seria o marido, o povo seria a mulher e as amantes seriam os ídolos, os amantes seriam os ídolos e as nações estrangeiras. Então, quando Deus fala assim diz o Senhor, isso aqui é uma chancela, um carimbo oficial de que aquela palavra veio da boca de Deus. É como se fosse um selo oficial da parte de Deus. E ali, quando Deus usa a imagem da noiva, Ele está dizendo o seguinte, olha, você é minha noiva, Israel é minha noiva. E a noiva, que nesse caso, estava se prostituindo. Né? Essa imagem da noiva também é usada por Oséias, um pouco antes, Oséias usou isso um pouco antes, de 760 a 722, quando ele profetizou, ele usou também isso aí. Né? E ele fala também da noiva, também nós podemos falar da noiva, que eu tinha notado aqui, que eu não podia esquecer, também a noiva será aplicado posteriormente, né? Lá em Apocalipse, mas aí é a noiva verdadeira. É a igreja de Cristo, a igreja fiel, verdadeira, diferente dessa noiva aqui, que está ultrapassada, que é traíra, que é adúltera e que trai o seu marido, né? Que trai o seu esposo. Bom, nós vimos aqui no capítulo 2, no verso 8, lá no finalzinho, os profetas falam de Baal, ou seja, ao invés de instruir a respeito das coisas de Deus, né? Eles começam a instruir sobre Baal. Olha o tamanho da traição. Começam a misturar sincretismo. Né, que é a mistura das religiões. É a mesma coisa que a gente deixar de falar do Evangelho para falar de coisas que não são concernentes ao Evangelho. No verso 11, fala que as nações nunca trocaram seus deuses pagãos. No entanto, Israel trocou o seu Deus, e é uma verdade historicamente assim mesmo. Quer dizer, os deuses tinham nomes diferentes em diversas nações, mas era o mesmo Deus. Baal tinha um nome diferente em várias nações. Aserá tinha um nome diferente em diversas nações. E essas nações nunca trocaram os seus deuses falsos que não valiam de nada. No entanto, Israel trocou o Deus vivo por esses deuses falsos. Isso é uma coisa lamentável. E lá a partir do verso 14, ainda do capítulo 2, aparecem os resultados do pecado de Israel. Né? E ali você vai ver que do 14 até o 22 é uma recapitulação histórica de Israel, do seu pecado, e enfatiza ainda mais a insensatez, a violência e a arrogância e o desespero de todos aqueles que se afastam de Deus. Então é um relato que você vai perceber do 14 até o 22. Especificamente no verso 14, eu anotei aqui que os israelitas, eles haviam sido livres da escravidão do Egito.
No entanto, você vai ver que daqui por diante dá a impressão que eles voltaram a ser escravos, não só do Egito, mas também da Síria, por causa do acordo que eles haviam feito para poder fugir da Babilônia. Entendeu? Então uma escravidão, é um outro tipo de escravidão. Hoje muitas pessoas estão escravas do pecado, porque ao invés de seguir a Deus, seguem os seus próprios instintos e fazem as suas próprias coisas e acabam se tornando escravos. E aí nós vamos ver mais uma vez aqui o relato da esposa infiel, a partir do verso 23, né? E ali Deus usa uma palavra pesada, comparando a Israel, que ela havia se comportado como uma fêmea de um animal selvagem que estava no cio, né, atrás do seu macho. É realmente uma cena fortíssima. Eu olhei assim e falei, nossa Deus, o Senhor está batendo pesado mesmo aqui nesse povo, né? E lá no verso 26, nós vimos que eles não tinham assim uma intenção de arrependimento verdadeiro. Eles queriam, na verdade, quando fala aqui de arrependimento, quando fala aqui um pouquinho mais para frente aqui, a partir do verso 26, que eles queriam se arrepender, na verdade o que eles queriam era se livrar do castigo e não se arrepender de coração e ter uma mudança de postura. Não era essa a intenção deles naquele momento. E você vai ver que lá no verso 31, Deus acusa eles: por acaso eu sou um deserto para você, Israel? Para você ser tão traíra assim, para você querer escapar do castigo, mas não se arrepender de verdade, não se arrepender de se afastar de mim? Será que eu sou um deserto de morte para você? Será que é isso? Então nós vimos hoje muitas pessoas tendo essa mesma atitude, achando que Deus é um deserto de morte, achando que obedecer a Deus é se privar de toda coisa boa que existe no mundo. Né? As pessoas hoje estão considerando a vida de obediência como se fosse um deserto, como se fosse uma privação, e não é assim. Não é assim. Quando nós vivemos para Deus, quando nós ouvimos a palavra, quando nós compreendemos a palavra, nós temos uma vida muito mais completa, muito mais plena, muito mais absoluta do que a vida que as pessoas levam aqui. Na verdade, o pecado cega tanto o entendimento que eles acham que obedecer a Deus é realmente um deserto ou uma morte. Mas não é liberdade, é libertação. Porque você vai viver de forma que agrade a Deus, desfrutando de todas as coisas boas desta terra, desde que não seja pecado, porque o pecado leva à morte. Bom, lá no verso 33 e 34 nós vimos, aqui fala mais uma vez da trama de Israel, da conspiração de Israel com seus amantes aqui, no sentido de que eles estavam querendo fazer acordo para pegar exércitos poderosos para se proteger. Então Deus trata que os amantes seriam essas nações vizinhas. E Deus fala: pô, você tem a mim. Eu sou o Senhor, dono de tudo, e você vai atrás de amante, você vai atrás de outras pessoas para te proteger. Para quê? É a mesma coisa as pessoas hoje. As pessoas têm que clamar a Deus, no meio da pandemia, no meio da desgraça, no meio do que está acontecendo, da enfermidade, porque a única pessoa que pode mudar todo esse contexto de sofrimento da humanidade é somente Deus. Né? Os nossos governantes não estão nem aí. Né? A saúde pública, coitada, tá quase tá numa decadência que dá pena. Né? Os médicos são limitados diante da pandemia. Os remédios são limitados diante da pandemia. Você só pode recorrer a Deus. Você só tem a Deus. Então, e aí você vê lá no verso 35, eles ainda dizendo que não fizeram nada de errado. Quer dizer, são hipócritas, são mentirosos. Né? Por isso que Deus decretou com tanta severidade o castigo para um povo assim, que não reconhece os seus próprios erros. No capítulo 3, nós vimos ali, no capítulo 3, do 1 ao 5, mais uma vez usa a figura do adultério, e ali no verso 3, especificamente 3:3, o Senhor, ele não fechou os olhos. Tem que prestar muita atenção, ele não fechou os olhos para o comportamento desavergonhado do seu povo, para o comportamento errado. Leia o 3:3 para você ver. Né? Eles usam rituais pagãos, porque como eles pecaram, Deus fechou o céu, a terra ficou como bronze. Ou seja, não choveu. Ao invés de eles clamarem a Deus, o que eles fizeram? Eles clamaram aos deuses pagãos para que viesse chuva. Veio chuva? Claro que não veio. E nunca vai vir. Porque Deus é o Senhor de todas as coisas, dono desse mundo. E vai chover quando Ele quiser que chova. E não vai chover se Ele não mandar chover. Né? Bom, lá no capítulo 6, do 6 ao 10, nós vimos que você começa a perceber aqui que Deus faz uma distinção do Israel e de Judá. E como Israel foi destruído, ele esperava que Judá tivesse aprendido alguma coisa. Mas Israel não aprendeu, aliás, Judá não aprendeu nada. Israel foi destruída, Judá viu porque Israel foi destruída, e ao contrário, ao invés de se arrepender, estava se tornando pior do que Israel. Judá estava ficando pior do que Israel.
estava mais sem vergonha que Israel, né? O que nós vamos ver nos versos adiante. Tanto ao ponto de contaminar toda a terra, como ele diz lá no verso 9. E aí quando você pega do verso 11 em diante até o 4:2, você vê que Deus insiste para que o povo se arrependa. Mesmo o povo, sabe, pisando o pé na jaca, ele insiste para que o povo se arrependa, para que o povo se volte para ele, falando que Israel havia pecado, que Israel recebeu o seu castigo, agora Judá estava fazendo a mesma coisa que seus parentes. Então o contexto do 3:11 até o 4:2 é isso, é Deus falando e insistindo, olha Israel, olha Judá, e hoje nós falamos, olha o que está acontecendo, olha o que acontece com as pessoas que estão distantes de Deus. Muitas pessoas estão sofrendo, as pessoas não têm propósito, as pessoas estão apavoradas, estão angustiadas. Tem muita gente vivendo a vida, né? Mas a vida é como se fosse um vapor. Daqui a pouco a vida acaba. E aí? O que vai ser da eternidade? Como que vai ser? O que vai acontecer? Né? Se você tem Deus, você tem esperança. Se você não tem Deus, é complicado. E aí nós vimos aí depois no capítulo 3, no verso 29, aliás, no verso 19, é 29 ou 19? Deixa eu ver aqui. Eu não estou enxergando direito. No verso 20, do 19 em diante, do 19 ao 20, Deus fala, queria que os israelenses, né, lá de Judá, como ele chama de meus filhos, o chamassem de pai. Ele queria tratar eles como se fosse um pai. Mas, e aqui esse mas, que é uma conjunção adversativa, ele é um termo de transição no hebraico. E esse termo de transição enfatiza um contraste entre aquilo que Deus queria e a situação real de Israel. Entre aquilo que Deus gostaria de tratar o seu povo e como ele deveria tratar o seu povo. Por quê? Porque Deus é o Deus da aliança, Deus do casamento. E Israel se prostituiu, Israel traiu o Senhor, Israel foi adúltera com o Senhor. Então ele não podia perdoar, porque senão estaria negando a sua própria santidade. Ele tinha que fazer alguma coisa e ele não podia então tratar o povo como eles queriam ser tratados. E aí no verso 21, você vai prestar atenção, no verso 21, ele vai falar que aqueles que estavam exilados na Síria, eles clamavam a Deus, clamavam ao Senhor. Logo depois que Israel foi destruída, foram exilados para a Síria, eles estavam clamando e estavam dizendo que estavam arrependidos. Lembra que eu falei? Então não estava arrependido de coisa nenhuma não. Esse povo só estava querendo se livrar do castigo, né? Então essas orações que eles faziam, muito embora bonitas, não eram orações sinceras. Então Deus rejeitou essa súplica, porque o povo ele não queria verdadeiramente se voltar para Deus. Era preciso abandonar os altares, abandonar a idolatria, abandonar os amuletos, abandonar as imagens e purificar a religião. Eles não queriam isso. E isso é confirmado no verso 4:1, né? Porque o Senhor viu que as orações, eles não tinham intenção de jogar os seus ídolos fora. Está lá no 4:1. Ele não tinha intenção de jogar, o povo não tinha intenção de jogar os seus ídolos fora e nem de mudar o modo de vida. Por quê? Porque no 4:2, você vai prestar atenção que Deus fala assim, que é necessário que a pessoa tenha 3 coisas: verdade, justiça e retidão. A verdade significa a disposição interior de mudar os pensamentos, de fazer com que os seus pensamentos sejam concordantes com a oração e com a vontade de Deus. É isso que é verdade. A justiça significa viver de acordo com a lei de Deus, com os planos de Deus, com os projetos de Deus. E a retidão significa relacionar-se com os outros e com Deus de maneira a obedecer os princípios morais, os princípios éticos, os valores da palavra de Deus. E isso requer uma transformação interna da pessoa, o que essas pessoas não tinham disposição de fazer. Eles queriam as bênçãos de Deus, mas não queriam compromisso com o Senhor. Eles queriam se libertar da escravidão, do pecado, mas não queriam purificar o seu espírito. E hoje não é diferente. Hoje nós vimos muitas e muitas pessoas assim. Muitas pessoas que estão atrás somente das bênçãos de Deus, né, que estão atrás somente das coisas que são agradáveis, palavras agradáveis, e quando ouvem coisas que não gostam, ficam chateadas, acham que, pastor, está sendo muito duro, e a vida não é assim. Mas olha, a vida é assim mesmo. A vida é assim. A vida com Jesus é uma vida de compromisso, é uma vida de renúncia. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar-se a si mesmo não é fácil, mas com o Espírito Santo nós podemos fazê-lo. E se nós queremos realmente desfrutar da bênção de Deus, a maior bênção que Deus nos dá é a sua presença em nossas vidas.
é o livramento, é o cuidado, é o amor, é a graça e a certeza da vitória. E isso só vem com um compromisso sério com o Senhor. Beleza? Então tá aqui as primeiras impressões aqui do livro de Jeremias, do capítulo 1 ao capítulo 4, nós falamos até o 4:2, nós vamos continuar a partir daí no próximo vídeo, beleza? Então fica na paz e na graça, Deus abençoe a sua vida. Você viu como é que é? Tem bastante coisa, viu? Tem bastante coisa. Então vai desfrutando, vai meditando sobre essa palavra, meditando sobre o conteúdo dela e pedindo a Deus que o Senhor edifique a sua vida e que o Senhor revele para você aquilo que é necessário para uma verdadeira transformação, ao contrário dos israelitas de Judá. Uma verdadeira transformação para que nós possamos desfrutar do perdão, da graça e do amor de Deus na nossa vida. Amém? Fica na paz, na graça, até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Deus te abençoe. Tchau!